RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Acontece desta terça-feira, ao vivo, agora 20h19 desta noite pra lá de abafada aqui na capital gaúcha. A previsão é de chuva, é claro, né? Tá muito abafado. É óbvio que vai cair uma pancada de água aí, pelo menos até esta quarta-feira. Sejam muito bem-vindos ao nosso Acontece, canal 24 e 524 da NET. E hoje o assunto é bem interessante, o assunto é saúde, mas saúde diagnosticada através dos olhos. É isso mesmo, é a microsemiótica irídea. E o meu convidado desenvolveu esse estudo da íris e também a sua relação com alterações que ocorrem no organismo. Ele é o Dr. Claudiomir Lang. Muito obrigado, doutor, por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu quero saber como é que funciona essa questão do diagnóstico através dos olhos, doutor. Muito boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os telespectadores. A íris é fantástica, né? A íris é o mapa do nosso mundo. Então hoje a gente vai ver como que nós temos um mapa dentro de nós mesmos que ele vai se desenvolver no decorrer da vida e vai como fosse uma carta escrita de nós mesmos na nossa íris. Então o mapa mais completo do ser humano está na íris. Mas esse assunto foi desenvolvido, ele já existia, o senhor desenvolveu, como é que foi isso? A íris, na verdade, se vai estudar a história, 1000 anos antes de Cristo, já os egípcios já falavam, já vi depois, agora que começou mesmo, 1670, que começou ali a se desenvolver mais estudos sobre isso, mas Hipócrates já falava antes, olhar a questão do olho, então já vinham fazendo análise através da íris, né? Interessante isso. E tem essa questão também dos olhos mais claros, dos olhos mais escuros. Eu e o doutor aqui, nós somos mais moreninhos e tal, né? Temos olhos claros. É verdade que nós somos sensíveis à luz, doutor, por exemplo, quem tem olhos mais claros? É, uma boa pergunta. Vamos analisar o seguinte. Em qual países que tem mais pessoas com olhos azuis, por exemplo? São os países mais frios, mais nórdicos. Exatamente. Né? E os olhos castanhos, que tem mais melaninas, na verdade, né? Mais ensolarados. Então, na verdade, o nosso corpo ele vai se adaptando de acordo com a sua região. Ah, perfeito. E aqui, casualmente, nós estamos no sul, que tem um inverno aqui mais rigoroso, que temos aí metade do ano com o céu mais acinzentado, não é diferente desse país que é enorme. Lá do norte, não é verdade, lá da parte mais central e para o norte, que realmente tem os olhos mais escuros. No Brasil ainda existe uma miscigenação, né? Por causa uma mistura. Da colonização. Quando eu fiz meu trabalho de TCC, em torno de 70%, 80% das pessoas são mistas, a gente chama mista biliar, né? Um tipo de constituição, que é uma mistura, na verdade, de povos, né? Sim. Então se misturou, então tem olhos, você observa as pessoas, você olha, tem uma parte azul, uma parte castanha mais interna. Isso mesmo. Quer dizer, é misto, É uma né? mistura. É uma mistura. Olha que interessante. Já e o carvão ali, por exemplo, nosso amigo Carvão já tem olhos azuis da cor do mar, né? Não é verdade, Carvão? Brincadeira. Mas eu acho muito interessante, doutor. E como é que a gente pode, brincadeiras à parte, como é que a gente pode diagnosticar, perceber? A gente pode perceber, por exemplo, algum tipo de patologia, de doença, através dos olhos? Claro. Dos olhos? Com certeza. Lembrando que a íris é um mapa da nossa vida, né? Nós temos a questão genética, né? Você observa a genética, ela é medida em microns, né? Então, a medição de microns, a questão da melanina. E essa melanina fica, depois vamos estar olhando umas imagens ali. No bloco a gente vai ver mais imagens. E também a questão, para a gente ter noção, a gente vê a questão de traumas, eventos, período pré-natal, pós-natal. E a constituição, a coloração da íris que a gente estava falando antes, cor azul, cor castanha, alguns, mas tem olhos verdes e tal. Você observa que hoje são 10 tipos de constituição, 10 tipos de olhos. 10 tipos de cor de olhos. E essa coloração, essa melanina que a gente consegue observar na íris, ali você vai diagnosticar, vai observar as predisposições patológicas desse indivíduo. Através da cor da íris, né? Através da cor da íris. E, inclusive, essa cor pode mudar de acordo com a patologia. Pode observar uma íris agora e uma íris daqui a um tempo, e ela mudou e talvez por relação a uma patologia, é isso? Ela muda algumas colorações. A gente vai observar depois, tem umas íris que a gente chama de psórica, algumas manchas. Você olha, tem umas manchinhas, a pessoa tem aquelas manchinhas, né? Como se fosse observar o sol. Para observar o sol. Porque, na verdade, o que acontece?
acontece? A íris nossa, ela é considerada a impressão digital, né? Então, temos, como tiramos a impressão digital do dedo, conseguimos fazer da íris, que é mais perfeita, né? Que é a digital do dedo, que é a mais usada, exatamente. A mais perfeita, mais única ainda. Isso, tem cartórios hoje, vários lugares que já utilizam, né, essa foto, né? Sim, exatamente. Então, quer dizer que a íris não muda. O que muda é a profundidade dos sinais e a coloração. Ah, perfeito, perfeito. Interessante isso. E a íris, ela envelhece, doutor, por exemplo, com o passar do tempo, ou ela é a mesma cor da vida toda? Não, ela vai envelhecendo, né? Você observa na íris as pessoas de mais idade, ali você observar a coloração dela mais envelhecida também, né? Ah, também tem isso. E como é que funciona, doutor, aquela questão, por exemplo, os meus pais não têm olhos claros, eu tenho e meu irmão tem olhos claros. Existe também essa questão da genética, do XXYY, que a gente aprende lá no colégio, lá nas aulas de biologia, dominante, recessivo. Existe isso aí, doutor? Existe. O que acontece é o seguinte, geralmente nós temos a genética mais dos nossos avós do que dos nossos pais. Opa, não sabia. Então não tem problema se o pessoal não sair tão parecido e mais parecido com o avô, não tem problema, é normal isso geneticamente falando. Nós temos geneticamente de 5 gerações, né? Nas nossas memórias genéticas. É muita coisa. É muita coisa. Tanto que pela íris se consegue analisar, né? A questão genética. Né? Como é a questão do, por exemplo, do DNA, assim, seria mais ou menos uma coisa assim. O DNA também é único, não é verdade? O DNA é único também. É único também por cada pessoa. E esse estudo, ele está desenvolvido no Brasil também ou no resto do mundo? Porque o senhor é que fala muito dessa técnica, né? Aqui, principalmente aqui no estado, pelo menos. Certo. É que a técnica ela vem se desenvolvendo com o tempo, né? Pega a Europa, pega outros países, estão muito mais desenvolvidos. Hoje no Brasil está crescendo muito. Até ano que vem a gente está lançando... que tem a revista, eu vou pedir que o senhor vai olhando a revista e eu vou mostrar a capa aqui. A primeira faculdade, né? Sim, dá uma olhada nessa revista, o senhor pode olhar aqui. A primeira faculdade, então, de microsemiótica. É a primeira faculdade de microsemiótica Irídia, né? A FANAP. FANAP, tá. Então a gente está conseguindo registrar no MEC aí. Olha essa revista que bacana. Terapeutas no topo, isso a gente vai falar depois também a questão da terapia, né? Isso. E a primeira faculdade que estuda especificamente, porque existe muita gente fala a respeito da questão dos óculos, né? Certo. Dos olhos, da questão da lente e tal, das doenças patológicas em relação à visão. É diferente. É diferente. É diferente, é outro estudo. Qual é a diferença exatamente? Quer dizer, da questão da visão, da questão da visão. É que a visão você vai analisar, porque onde é que você enxerga? Você enxerga através da pupila, né? Porque não enxerga através da íris, através da pupila. Ah, perfeito. Porque a pupila, na verdade, é um campo escuro. Que, na verdade, é um reflexo, como fosse um espelho. Porque quem enxerga mesmo é o teu cérebro, né? Sim, e ele leva essa imagem até lá, que isso é fascinante. Que a gente inspirou as nossas câmeras, inclusive, que é assim, ali é somente a lente, depois tem um chipzinho que decodifica aquela imagem e faz com que ela passe na televisão. Para o pessoal que está em casa aí, a gente imitou o que já tinha aqui nos olhos, né? O cérebro é que vê a imagem. Exatamente, é interessante isso, porque daí vem aquele ditado, né? Você vê como você é, porque você vê com a mente, não vê com os olhos, né? Então você, como é que se diz? Você traduz aquela imagem, então... Você traduz, porque de acordo com teus conceitos, preconceitos, de acordo aos hábitos, costumes, de acordo, né, que você foi criado, projetado, então você vai ver as coisas da vida daquela mesma forma, né? Porque você, na tua formação, até o nascimento, você tem 20% de memórias criadas, né? De formações, da onde você vai tirar essas informações para tomar decisões no decorrer da vida. Da formação até o nascimento, ou seja, ainda dentro da barriga? Dentro da barriga, 20%. Até os 7 anos, 8 anos, em torno de 80%. Você é formado os padrões, digamos, hoje, conscientemente você só tem 3% do que você tem convicção. Porque o restante é inconsciente. Quer dizer, aquilo que eu tenho de base para mim tomar as decisões foram formadas até os 7 anos. Por isso que quando que nós estamos falando a questão de ver as coisas, eu vou ver segundo esses padrões que eu tenho. Por isso que a dificuldade, às vezes, de você ver pessoas com dificuldade de algum tipo de mudança. Sim. Ele continua naquilo, ele acaba errando muitas vezes nas mesmas coisas e não consegue mudar o seu padrão de vida. Porque a verdade, se ele mudar, ele vai brigar com o pai e com a mãe, ou com aqueles que criaram dentro do inconsciente dele. Então, até dar o start, o despertar dele, a gente chama o cair em si, né? Opa, peraí. Não, parei. E começar a mudar a maneira de pensar.
ele começa a se desligar e começa a se permitir tomar decisões mudando os padrões. Mas isso me parece ser assunto para terapia. Exatamente. Me parece mais psiquiatria. Psiquiatria. Qual é a sua formação, doutor? Eu sou formado, eu tenho doutorado em microsemiótica irídia. Somos 4 pessoas no Brasil hoje com doutorado em microsemiótica irídia, né? E está aqui falando comigo no programa. E a gente vai entender um pouquinho mais, porque daí no segundo bloco nós vamos mostrar fotos para o pessoal entender um pouquinho mais o que é a íris ali, né? O que é o olho em si, que às vezes tem muita confusão. No segundo bloco a gente vai mostrar essas fotos e vamos entender direitinho como é que funciona então esse diagnóstico, esse estudo através da íris aqui. Não sai daí que a gente já volta. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET. A gente aproveita aqui, ó, para dar uma arrumadinha na camisa, né? Programa ao vivo, é isso aí, na postura também. Hoje o assunto é saúde, inclusive sobre postura, sobre tudo relacionado à saúde, principalmente o diagnóstico através dos olhos. Eu tô aqui com o Dr. Claudiomir Lang, que está me falando umas coisas bem interessantes e mostrando a revista aqui, Portal Natural, que fala sobre várias coisas da saúde, não só a questão do diagnóstico dos olhos, mas também várias coisas relacionadas à saúde, como inclusive também a terapia, meditação e tudo mais, né, doutor? Com certeza, a revista Portal Natural, ela foi criada para que nós possamos desenvolver e as pessoas venham a conhecer o que é a microsemiótica irídia, né? Para que as pessoas tenham conhecimento dessa técnica. Porque às vezes a questão da técnica, quando ela não é difundida, não é conhecida, a pessoa não tem noção, o medo, aquilo do desconhecido. Desconhecido, vai olhar lá nos meus olhos, vai machucar meus olhos, o que vai fazer com meus olhos? Não vai fazer nada. Não é indolor um diagnóstico através da íris, né, doutor? Sim, é uma foto, né? Uma foto, perfeito. Falar em foto, nós vamos mostrar então, por favor, Batista, meu querido Batista, olha ali, ó. Tá aí então o exame que é parecido com os exames oftalmológicos ali, né? Exatamente, ali está sendo tirada então uma imagem da íris, né? E dali é passado para o computador, né? Que a gente tem um programa específico que a gente, através dessa imagem, faz então a avaliação, né? Vamos ver a outra foto ali, a gente tem... olha ali, isso tudo diz dentro de um olho? Dentro de um olho. Esse é um mapa orgânico daí, né? A questão dos órgãos físicos, né? Você observa na coloração da íris, observa que está localizado todos os órgãos, tá? Meu Deus, ali tem tudo. É interessante que não foi colocado por colocar, ele foi mapeado, foi pesquisado várias pessoas com algum tipo de sintomas e foi feito isso com várias pessoas para ver se estava no mesmo local, o mesmo sinal. Ou seja, o cérebro não está ali naquele local, nem ali o fígado, o coração à toa. É dentro do olho. O diagnóstico desses órgãos fica naquela posição. Naquela posição, né, que você consegue então observar, ver como é que está a disfunção ou a organização desse órgão, né? Perfeito. Independente de ser olho azul, olho castanho, olho verde. Independe. Vamos olhar outra foto ali então, Batista. E a gente já tem uma noção da foto do olho. Exatamente. Vai observando aqui, deve ter algumas outras fotos junto. Observa que a íris ali, ela já começa a ter o desenho dela. Tem a pupila e ao redor da pupila existe a banda do sistema nervoso autônomo. A pupila representa o sistema nervoso central, o centro, tá? E ao redor aí você observa o sistema nervoso autônomo, onde é que você consegue então ver a questão dos traumas, das memórias traumáticas. Das memórias traumáticas da pessoa. Muito interessante. E aqui na revista, inclusive, eu estava olhando aqui, tem até algumas coisas sobre a calvície aqui, ó. O carvão não tem esse problema, é cabeludo, tem franja que cai na frente dos olhos, mas aqui tem algumas coisas falando que me atingiu um pouquinho. Esse rapaz aqui, o Rafael, ele é um cliente meu até, né? Ele deu o depoimento dele. Quando ele veio me procurar, ele estava sem nada de cabelo. Tinha perdido praticamente todo o cabelo. Só estava na cabeça ainda algumas coisas, tá? A gente vê ali direitinho. No restante do corpo, ele tinha perdido todo ele, tá? Então a gente começou a mineralizar, a nutrir o organismo dele novamente. E é onde a gente conseguiu hoje, então, restabelecer toda a questão na pele, a questão do cabelo, né? Que bacana! E tem uma outra coisa que também bem interessante que eu olhei aqui também, que eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que é o chá do prazer. Essa eu gostei aqui, eu quero que o doutor fale, porque gaúcho, doutor, eu vou contar uma coisa, gaúcho é machão
E gaúchos, tem uma coisa que gaúcho tem dificuldade de falar, é sobre disfunção erétil. Olha só, os caras, todo mundo aí, ó, tem gente em casa aí que se arrumou, que o quê? Isso comigo não acontece. Exame da próstata, então, nem pensar, né? Que é uma coisa seríssima, é uma doença que mata e é uma doença que o mais triste é que ela pode ser diagnosticada e curada com um diagnóstico precoce. E as pessoas não fazem essas coisas. Exatamente. Macho não faz. Macho não precisa fazer. Não precisa né? fazer nada. O homem ele tem que estar sempre provando Olha que ele aqui. é macho, né? Olha aqui. E o chamariz, ele veio realmente porque hoje, a partir dos 40 anos, mais de 50% das pessoas elas já têm algumas disfunções, né? Das pessoas e dos homens com a questão da ereção, disfunção erétil. Exatamente, ejaculação precoce. Ejaculação precoce. Exatamente. E hoje, meninos, né, a partir dos 18 anos aí, 20, 30% já estão com alguma deficiência. E o chamariz é 100% com ervas naturais. Sério? 100%. Onde não tem efeito colateral nenhum. Porque às vezes alguns remédios e tal químicos têm alguns efeitos colaterais, aumento da pressão, aliás, vasodilatador, dor de cabeça, né? Algumas coisas assim. E esse, o chamariz, não. O chamariz não, porque são ervas naturais e ele vai ajudar até na questão circulatória. Na verdade, quando foi a primeira vez utilizado, se utilizava para zumbido do ouvido. Zumbido do ouvido. Eu tive, olha só, e a partir, aconteceu outros negócios junto, né? Que daí foi focado em cima, então, dessa questão, da questão erétil. Da questão né? erétil e tal, das disfunções. E funciona mesmo, doutor? E funciona. Mesmo. O legal é que você pode esperar ali em torno dos 40 minutos após. Você toma ele, utiliza dele. Um copo. Um pouquinho de água e ele vem já com um chacezinho pronto. Você utiliza ali. Um copinho de água. Não que eu precise, mas sabe como é que é? Sabe como é que é, né? Mas queria dar uma mudada no final de semana, quiser se divertir um pouco mais. Divertir um pouquinho mais, então aquela coisa toda, né? O pessoal tá rindo aí, né? Olha ali, ó. O pessoal tá rindo todo ali. Não, deixa quando sair do ar, tenho certeza que vão vir me perguntar aqui depois. Mas tudo bem. Então, e é completamente natural, né? Com certeza. O importante que você falaste do início aqui, o homem, ele tem aquele negócio, tá sempre querendo provar que ele é homem, macho. Então ele acaba, às vezes, não buscando ajuda. E o chamariz é uma coisa bem interessante que vai auxiliar ele e ele vai ficar mais também à vontade. Pode ver o homem que é meio... bruto, ele mais grosseiro. Mais grosseiro. Grosso, né? Geralmente pessoas que têm problemas de ejaculação precoce, ou ele tem algum problema nessa área. O homem que ele é mais agressivo, né? Porque ele tem que provar que ele é homem a nível inconsciente. Como é que ele vai provar? E como ele não está conseguindo ter... Aí ele começa a ficar irritado. Ele começa a ficar porque agora ele precisa provar. Tudo aquilo que nós não temos segurança e confiança, nós vamos ter que provar. Eu gostei que tenha aqui o homem, as diferenças entre o homem e a mulher, né? De um modo geral. As mulheres querem ser amadas e... A mulher, as duas necessidades diferentes, né? A necessidade da mulher, ela precisa ser conquistada, desejada e conquistada. Desejada e conquistada. O homem, ele precisa conquistar e satisfazer a mulher. São duas necessidades diferentes para a mesma coisa. Que coisa interessante. Eu aprendo muito com esse programa aqui, é impressionante. E esse chamariz se vende em farmácias aí, doutor? Não? Não, é só pela internet mesmo. Só pela internet mesmo. Só pela interessante. Internet. Não que eu esteja, né, interessado e tal, depois eu quero saber o site ali direitinho, mas é uma questão jornalística aqui, né? E a gente às vezes tem que viver a matéria. Mas na sequência a gente vai fazer um rápido intervalinho aqui, a produção. Deixa eu tirar meu óculos aqui, tirando fotos aqui, o pessoal do auditório. Agradeço a presença, o pessoal ali, a turma de Cubatão ali, o pessoal de Santa Catarina, tem o pessoal ali de Santa Maria. Muito obrigado, auditório aqui. A gente não tá com câmeras para mostrar o auditório ainda, mas a gente vai chegar lá. Agora vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o programa Acontece aqui pela RDC TV. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta então com o Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pelas plataformas digitais. Você pode entrar ali na página da RDC TV, você pode entrar também no Facebook da RDC TV, tem a RDC TV no Instagram e conferir. Se não conseguiu pegar a primeira parte do programa, a gente está falando sobre saúde, sobre diagnóstico através dos olhos, sobre o chá do prazer e outras cositas muito legais. Então, se você não conseguiu pegar o programa desde o início, entre lá na página da RDC TV, no Face ou na minha ali, que o programa tá lá completo para você ver em qualquer
parte do planeta. Compartilhe, divulgue, espalhe para todo mundo, que a gente agradece. Hoje o meu convidado é o médico Dr. Claudiomir Lang, que está falando aqui sobre justamente esses assuntos que a gente falou, sobre o diagnóstico através dos olhos, sobre a questão do chá do prazer, que eu gostei muito de saber, depois vou falar fora do ar aqui, vou colocar lá na minha página, lá o site para você, né? O pessoal que está em casa, tenho certeza que muita gente gostou do assunto. E eu queria terminar o programa falando sobre terapia, né? E sobre também as pessoas que gostaram e as pessoas que têm algum tipo de problema, que às vezes são problemas que as pessoas não gostam de espalhar, não gostam de falar, gostam que seja de uma maneira mais velada, poder procurar o médico pela internet, de uma maneira discreta. E a terapia ajuda bastante nisso também, não é, doutor? Com certeza, porque não adiantaria nada nós fazermos uma avaliação através da íris, se não teríamos como auxiliar essas pessoas. Então, através da íris, a gente faz o diagnóstico, então você vê a questão do DNA, da constituição da íris, né? E com isso a gente consegue mineralizar esse ser humano, botar aquilo que a pessoa está precisando para reconstituir ela. Quando ela tem um trauma, um evento, a gente consegue ressignificar esse trauma hoje através da terapia flor de íris, né? Da terapia que a gente utiliza. Então, e também a gente consegue hoje mineralizar de acordo com o seu DNA, de acordo com a falta de nutrição. O que a pessoa está com carência? Porque todo doente, ele é carente. Mas carente de quê? O que está faltando ali? Então, se eu estou com uma patologia, estou com uma deficiência, eu preciso repor essa deficiência. Algum problema de vitamina, alguma coisa assim? Geralmente são oligominerais, né? Algum nutriente. Nutriente que está faltando no organismo. Ou vitaminas, né? Uma vitamina. O que está faltando nesse organismo? E nós utilizamos muito da terapia flor de íris, né? Quem quiser pesquisar sobre essa terapia, a revista em si, ela já foi criada para divulgar a questão da terapia, a questão desta profissão. Então, a terapia flor de íris é a terapia que a gente utiliza também. As mulheres, elas passam por aquele período da menopausa ali, né? E a gente consegue auxiliar, então, através, porque quem que controla a questão da temperatura do corpo, a questão hormonal, é o hipotálamo. Então, a gente vai lá e nutre o hipotálamo, aonde a pessoa diminui muito, sim, a questão dos calorões, a questão do libido, a lubrificação, que é um dos maiores problemas hoje. Do feminino. Do feminino na idade, então. Numa certa idade. E os homens têm disfunção hormonal, por exemplo? Tem questão de hormônios também? Tem, a mesma da mulher na mesma idade. É que dos 50 aos 60 existe uma mudança. A mulher, ela vem até os 50 na emoção, nos 60 ela vai para a razão. O homem até os 50, ele vem na razão, e aos 60 ele vai para a emoção. Olha só, então tá tudo explicado. O Carvão e eu, por exemplo, nós vivemos só na emoção. Sempre vivemos na emoção, não temos razão nenhuma, né? É só na emoção, e aí a gente se mete nessas confusões que a gente se mete. Doutor Claudiomir, muito obrigado pela participação. Olha, é assunto para mais um programa, viu? É assunto para mais um programa, porque tem muita coisa para falar. Eu gostei da terapia. Equilíbrio físico, mental e emocional. É um conjunto, né? Para a pessoa ter uma qualidade de vida boa. Que bacana mesmo. É porque se não adianta só tratar o físico, nós estamos conversando nos fora do programa aqui, é exatamente isso. Se eu não tratar a causa, eu vou continuar. O que está causando aquele problema? Eu vou continuar. Vai continuar. Como é que o senhor falou a questão do prego ali? Não adianta eu estar fazendo curativo e continuar caminhando em cima do prego, né? Muito bom. Então, tem que tratar a causa. Tratar a causa, né? E a causa, geralmente, ela vem na questão, primeira coisa, do pensamento, de uma ideia, depois vai para a emoção e depois o corpo padece, né? Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, doutor Claudiomir Lang. Então, você confere a entrevista completa lá no meu Facebook ou então no Facebook da RDC TV. E nós encerramos o programa de hoje mostrando a grande festa da comunicação aqui do sul do país, Prêmio Press. A gente teve o Rogério Amaral ali concorrendo ali com o programa dele ali, muito bacana. E você confere um pouquinho dessa festa que foi realizada ontem à noite na Assembleia Legislativa. Eu, André Spalding e mais toda a equipe lá da RDC TV estávamos presentes e mostramos um pouquinho dessa festa agora para você. Grande beijo, grande abraço e a gente se fala na quinta-feira, 20h15, aqui no Acontece. Até lá, tchau, tchau. Estamos aqui então na 19ª edição do Prêmio Press com o Rogério Amaral e o seu programa Virando o Jogo, concorrendo, que já é uma grande vitória. A gente vai continuar por aqui acompanhando então o Prêmio Press 2018, logo mais tem a premiação, agora tem um coquetel onde a galera toda da comunicação se encontra, bate um papo, a gente revê os colegas, revê os amigos e logo mais então tem a grande premiação que a gente, é claro, vai mostrar para vocês. Valeu mesmo, só um pouquinho e até mais.
Prêmio Press 2018, como sempre, bombando, sucesso. Tá aqui essa figura séria. Nas redes sociais ele não é assim, mas aqui ele tá sério. Sucesso como sempre, Júlio. Obrigado, Andrade. Nós estamos no 19º ano do Prêmio Press. 19º ano. São 19 anos, fazendo... Já se consolidou como o maior e mais disputado prêmio do jornalismo brasileiro. Nós temos a cada edição... Essa edição, por exemplo, nós tivemos 418 mil indicações. 418, quase 500 mil indicações. Quase meio milhão de indicações. Isso mostra o engajamento do público leitor, ouvinte, telespectador e dos colegas jornalistas, radialistas que participam do voto profissional. Sim. Os mais votados, os 2 mais votados do voto popular, os 3 mais votados do voto profissional formam uma lista quíntupla nas 17 categorias. E nós submetemos essa lista a uma terceira etapa, que é a dos júris convidados, onde onde nós convidamos 50 pessoas, decanos da comunicação, especialistas em comunicação, líderes de entidades, líderes das instituições políticas classistas do Rio Grande do Sul. E é o resultado que nós vamos saber essa noite. Quem são os melhores do ano. Já concorri várias vezes. Mas o teu pai já ganhou. Meu pai já ganhou. Teu pai ganhou. É jornalista do ano, né? Jornalista do ano. Bah, foi um prêmio assim, ó. E o legal dessa festa é a possibilidade de a gente conhecer, reencontrar as pessoas, conversar, confraternizar. Isso aí. Esse é o grande barato do Prêmio Press. Parabéns. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Vamos conferir agora quem os vencedores da noite. Obrigado, querido. Valeu. E a gente está aqui com o meu colega Rogério Amaral, que é hoje finalista do Prêmio Press, que já é uma vitória, hein? Parabéns já de antemão. Muito obrigado, parabéns para nós, né, Cláudio? Porque com 4, nem chegamos a completar o 5º mês de emissora e a RDC já tem um programa indicado como finalista. E olha quem está junto conosco. Agora eu vou me alçar. Quem tá, não é pouca coisa. Não sou eu que estou junto com eles, agora eles estão junto conosco. Você pega um Galpão Crioulo da RBS, o Rio Grande no Ar da Record, né? Band Mulher da Band, o Bajbá do SBT, quer dizer, então nós estamos só com 4 mesinhos. 4 meses, nós estamos como um cachorro grande aí também, verdade, né? verdade. Então, sem brincadeira e sem nenhuma falsa modéstia, tá? Eu acredito que essa indicação já é o nosso prêmio. É verdade. Já é o nosso prêmio, independente de conhecimento do público. Do público, porque isso é muito importante na medida em que nós somos uma emissora nova. Vamos completar 5 meses no final desse mês de novembro e nós já tivemos, porque as primeiras etapas desse Prêmio Press, é importante que a gente frise isso. Antes da emissora, né? Sim, ela começou, o prêmio, bom, nós estamos na 19ª edição do Prêmio Press, né? Mas assim, ó, o que acontece? Todas as etapas, foram 5 ou 6 etapas preliminares, a votação é do público, é a votação popular, é a audiência. Exatamente. Entram também os votos dos colegas jornalistas, mas e tem que haver a manutenção de uma etapa para outra. Então isso é um reconhecimento não apenas ao virando o jogo, claro, né, que isso me envaidece muito, mas eu fico muito mais satisfeito, podem ter certeza, porque nós temos um programa da RDC TV, né, representando a emissora nessa final do Prêmio Press. Já é um vencedor. Rogério Amaral, obrigado. Virando o jogo, vida longa. Para nós todos, né? Isso é que é importante. Valeu, mesmo. A gente continua acompanhando, então. Valeu, gente. Obrigado. Prêmio Press 2018 na sua 19ª edição e olha quem está prestigiando aqui, senador Lazier Martins e Lauro Quadros. Senador Lazier Martins, antes de ser senador, uma brilhante carreira como jornalista, inclusive ao lado de Lauro Quadros. Como é que está esse Prêmio Press desse ano? Qual é a avaliação, senador? Bom, antes de mais nada, permita saudá-lo. Fomos colegas na RBS TV. Você sempre foi muito competente e eu fico satisfeito que você hoje está na RDC e apresentando um programa lá. Junto com a Marla Martins. Com a Marla, que é um motivo de maior alegria minha. Com relação a esse Prêmio Press, eu venho aqui há muitos anos por 3 razões. Primeira, porque o Júlio me convida. Segundo, pela importância do Prêmio Press. E terceira, pelo costume. Eu já fui premiado várias vezes. Eu fui 6 vezes premiado. Eu peguei o hábito, mesmo que hoje em dia não sou premiado,
Eu venho aqui por vocação no caminho. Então eu acho o seguinte, a maior festa da comunicação do Rio Grande do Sul. Você veja no saguão o que era o compartilhamento, a confraternização, a alegria. As pessoas passam um ano sem se ver. É verdade. Vem se rever aqui. Então, é uma série de méritos que tem esse prêmio. Eu quero saber do Lauro Quadros se não sente saudades também, que nem Lazia Martins, da latinha, da rádio, da comunicação. Boa noite, Lauro. Boa noite. Eu detesto ser autobiográfico. Mentira, eu adoro ser autobiográfico. Esse cara aqui e eu nos conhecemos, hoje se chama Rádio Bandeirantes. Isso. Na Rádio Difusora, Olha. 58 anos atrás, 1960. Ele, Ranzolin, eu, Sérgio Schiller, essa turma toda aí, né? 58 anos atrás. Nossa, não tinha internet, não tinha nada dessa Agora, tecnologia. pergunta pra mim por que eu venho aqui. Por que vem aqui, Lauro Quadros? É chato, mas eu vou dizer. Mais de 10 anos atrás, desse tamanho assim, eu fui capa inteira da revista Press. Bom, Não acredito. Não é só pra encontrar o Lazier, então. primeiro, Então deixa eu me gabar. Eu sou reportagem de 3 páginas na edição atual. atual. Quando eu fui capa também, três ou bom, e 3 anos atrás, depois de Flávio Alcaraz Gomes, Rui Carlos Osterman, Jaime Sirotti e tal, eu fui o homenageado aqui da festa da revista Press 2015, 3 anos atrás. Então, meu Deus, eu tenho que vir aqui, né? Tem que vir. Dois monstros. E o prazer é todo meu, como um jovem jornalista, entrevistar esses dois monstros, essas duas feras da televisão. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado. Um grande abraço ao Roberto Brenola Andrade, Mando sim. meu colega de quartel. De quartel, mando sim. Obrigado, senador. Obrigado mesmo. Até mais. Uma boa festa para todos nós. Obrigado. Então tá, a gente continua acompanhando aqui então o Prêmio Press na RDC TV. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.